आज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सातर शिशिमात Sila Gurudev Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj की जय. Pranams. Gurudev Vaishnava. Pergunta de hoje: como podemos entender as falhas externas, tais como ira, egoísmo, dos devatas, sendo que eles sempre estão sendo atendidos pelo Senhor? Bom, como a gente pode perceber as falhas, né, dos devatas, né, dos semideuses, né? Acho que isso é a pergunta, né? Então, na realidade, os semideuses ainda eles estão influenciados, né, pelo modo da paixão, né? Então, por isso, quando nós percebemos, né, essas falhas, né, dos devatas, por exemplo, Indra, né, tendo tanto orgulho, né? Ou seja, quando Indra ele está muito orgulhoso e ele quer dominar Vrindavana, ou seja, ele quer sobrepujar a Krishna, ou mesmo quando Brahma, né, sente de certa maneira atração, né, sexual por sua própria filha, né? Ou mesmo quando Shiva, né, fica iludido, né, por Mohini. Né? Então, o que nós entendemos? Entendemos que ainda os semideuses eles estão influenciados, né, pelo modo da paixão. Ou seja, eles ainda têm algumas ansiedades, né, dos semideuses. Né? Krishna ele vai falar, né? Maupiteya Purnhaja Madhukalayam Ajvajvatam Napinivanti Mahatmanaha Sansidi Paramangataha. Então ele vai falar que realmente mesmo você tem que entender, né? Tem que entender que esse mundo, né? O mundo material, é Dukhalayam Ajvajvatam, ou seja, ele tem as suas misérias, né? É um mundo que é temporário, né, e que realmente os semideuses eles também estão sendo influenciados por isso, né? Brahma Bhuvana Lokana Purnavartno Juna, né? Então quando Krishna fala isso, né, que realmente até mesmo, né, no planeta, né, do Senhor Brahma, ali existe ainda nascimento, existe morte, né? Então a gente entende que o plano, né, dos devatas não é um plano definitivo, né? Agora, claro que existem também certos passatempos, existem algumas situações, né, onde que Krishna ele controla, né, esses aspectos, a gente entende isso, né? Mas na realidade, quando a gente pensa, né, como esses devatas, como os semideuses eles podem ser iludidos, né, ou seja, como eles podem estar em ilusão, é justamente porque ainda não se liberaram, né, completamente da influência das gunas. Né? Claro que em alguns casos, né, como por exemplo o Senhor Brahma, ele sendo um devoto puro, né, ou seja, ele como um associado, né, de Krishna, então como de certa maneira como ele pôde, né, cair nessa ilusão. Brahma Vimorra Lila. Vimorra significa extrema ilusão. Não é uma ilusão pequena, é uma extrema ilusão que o Senhor Brahma foi submetido. Então, por isso, a gente entende que não é uma questão simples, né? Ou seja, não é simplesmente ser um semideus que tudo vai estar resolvido, né? Não. Na verdade, ser um semideus, isso não garante nada. Então, de certa maneira, os devotos, um devoto puro, né? Um devoto que se refugia num guru genuíno, né? E que pratica o serviço devocional com muita sinceridade, ele até como, de certa maneira, ele é como alvo, né, da inveja de semideuses. Então, os semideuses eles ficam, de certa maneira, um pouco invejosos, né,
dessa prática exclusiva, né, dos devotos, né? Por exemplo, quando você vê um devoto praticando, né, o Bhakti de forma exclusiva, sem nenhum desejo, sem querer ir aos planetas celestiais, sem querer desfrutar, né? Blashita Shunyangana Karmandyana Vritano Kriyana Krishna Shilan Bhakti Uttaman, né? Então, quando a gente vê isso, né? Essa atividade assim exclusiva, sem nenhum desejo, sem querer nada para si. Então, isso é tão difícil, ou seja, é uma coisa tão rara nessa existência, que os semideus eles vão estar, assim, de certa maneira, invejosos dos devotos. Então, os devatas, eles têm uma posição superior em certo sentido, né? Claro, mas eles ainda assim podem ser atacados pela ira, podem ser atacados pela inveja, pela luxúria, como a gente falou nesses casos, né? No caso do Sr. Brahma, né? Que ficou iludido, por exemplo, ele mesmo ele não podia, ele ficou orgulhoso da sua posição, ele achava que era o único criador que existia, que não existia outros criadores além dele, né? E quando ele vai visitar Krishna em Dwarka, Krishna se manifesta, né? Ou seja, ele faz o Sr. Brahma ver a infinitude, né, de Brahmas, né, com muito mais cabeças do que ele, né? Brahmas de 8 cabeças, 16 cabeças, 32 cabeças, e assim, é algo como... ele se sentiu como, assim, pequeno diante da manifestação de Krishna. Então, não é algo de se espantar que os semideuses, os devatas, eles ainda possam ser influenciados, né, pela ira, pela luxúria, pela inveja. Então, isso demonstra também que um devoto puro de Krishna, ele é superior aos semideuses, né? Ou seja, um devoto, ele está numa posição bem mais elevada do que Vaikunta, por exemplo. No Vaikunta é algo que a gente analisa Vaikunta quando a gente pensa em Vaikunta, né? Quando a gente pensa nesse Paravyoma, você vai para o céu, você está no céu espiritual e ali você pode experimentar uma certa liberação, né? De Vaikunta, e o devoto ele vai rejeitar isso, né? Salokya, Sarti, Samipya, Sarupya, né? Esses tipos de liberação onde você vai estar, onde você tem a forma de Narayana, onde você está perto de Narayana, onde você realmente está ali conectado com Narayana, o devoto rejeita isso, né? Porque realmente ele não quer deixar a oportunidade de servir Krishna. Então, o serviço devocional ele é muito mais elevado que todos esses aspectos, né? Então, mais elevado que os devatas, né? Em certo sentido, nós entendemos, né, o poder do Bhakti como deixando para trás todos esses postos dos semideuses, todas essas opulências, né, dos semideuses. Inclusive, por exemplo, no Gaura Lila nós vemos isso, né? No Gaura Lila, todos os semideuses eles querem aparecer aqui, eles querem cantar, eles querem dançar o Prema Bhakti, esse prema, né, que Chaitanya Mahaprabhu traz. Então, os semideuses eles estão completamente aturdidos, né, quando eles veem os devotos praticando a devoção exclusiva a Krishna, né? Então, ira, todas essas qualidades dos devatas, ou seja, esses atributos dos devatas, né, isso é normal existir dentro de um plano ainda condicionado, né? Então, se entendemos que o planeta mais elevado, né, do Sr. Brahma, ainda está sobre a influência das gunas, né? Ou seja, ainda pode sofrer alguma influência da guna, que o Sr. Brahma pode ficar em ilusão, né,
mesmo sendo o preceptor original na nossa Sampradaya, e até confundindo os nossos acharyas, né, de certa maneira, mas isso é possível, porque eles não são ainda, né, devotos sem nenhum desejo. Né? Ou seja, ainda existem alguns, são devotos sakama, ou seja, são devotos que têm alguns desejos ainda. Então, se a gente entende isso, a gente vai realmente chegar à conclusão que os semideuses eles podem ainda ser influenciados por esses elementos, né, como ira, inveja, orgulho. Né? Isso não é de se espantar. Né? Mas um devoto puro, ele não é influenciado por isso. Essa que é a diferença. Um devoto puro, ele passa incólume, né, a todas essas influências. Ele simplesmente tem o desejo, né, de servir Krishna sob todas as circunstâncias. Em seu coração só existe Krishna e ele o tempo todo está meditando em Krishna. Então, como Krishna, né, Krishna Stu Bhagavan Soyam, ou seja, Krishna ele é a fonte, né, de todas os avataras, ele é a fonte de todos os semideuses. Né? Então, se a gente entende isso, que é uma coisa básica para poder entender Śrīmad Bhagavatam, você tem que entender esse aforismo e realmente pensar, Krishna, ele é o Supremo, né? Krishna é a fonte de tudo, ele é a fonte de Narayana, ele é a fonte dos universos, né? Ele existia antes que qualquer coisa pudesse existir. Então isso é Krishna. Então quando nós entendemos o conceito Krishna, nós vamos entender esse conceito superior aos semideuses, né? Que os semideuses eles podem, são divas, né? Ou seja, claro, aí excetuando o Sr. Shiva, né? São divas que realmente merecem muito respeito da nossa parte, com certeza, né? São divas de almas muito especiais, mas elas sim podem ser influenciadas por esses aspectos assim que a gente tem falado. Bora pra mim.